boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um devocional aqui na nossa página Padrão do Céu e também no nosso YouTube Padrão do Céu. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que se chama o perigo da comparação. E no livro de Tiago, capítulo 4, verso 1, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, matais, invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes. Porque não pedes, diz e não recebeis, porque pedem vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esta passagem aqui, ela nos traz claramente uma mensagem para nos alertar acerca do perigo da comparação, o perigo da inveja, o perigo de cobiçar aquilo que não é nosso, o perigo de desejar aquilo que não nos pertence, aquilo que o Senhor não colocou em nossas mãos. A comparação é algo que vem destruindo a humanidade aos poucos, porque nunca se viu como nos últimos tempos, desde que surgiu aí principalmente o Instagram, né? Na época das outras redes sociais que tinham antigamente, não era tão latente, né, esse tipo de situação. Mas hoje há um perigo que ronda grandemente as redes sociais, principalmente Facebook, Instagram, principalmente o Instagram. Por quê? Porque ali, nessa rede social, há uma vida, né? Há uma vida, digamos assim, há uma vida a parte da vida real. No Instagram as pessoas gostam de postar os seus momentos felizes, de postar, de fazer ali os seus stories, colocando partes de sua vida, momentos que passam, né? Passeios que fazem, enfim. E tem um estudo de alguns médicos, de alguns psicólogos, que saiu até em alguns jornais, que as redes sociais estão destruindo o psicológico de muitas pessoas. Porque eles abrem as redes sociais e veem ali muitas pessoas felizes, muitas pessoas lindas, muitas pessoas fazendo viagens, mostrando seu espaço de trabalho, mostrando a sua rotina, a sua família perfeita, o seu casamento perfeito, o seu ministério perfeito. E aí aquela pessoa que está do outro lado da tela, não, aquela vida perfeita
perfeita, aquelas histórias perfeitas, e aí olha para a sua vida e começa a se questionar, começa a se comparar, começa a comparar a sua vida, a sua aparência, o seu ministério, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, a sua condição financeira. Começa a comparar o que ela tem com a outra pessoa que está ali postando a sua vida perfeita em sua rede social. Então a comparação, ela tem destruído famílias, tem destruído vidas, tem destruído identidades. As pessoas, elas não querem mais ser o que elas são, elas querem ser o que a outra pessoa está mostrando e aparentando ser. As pessoas não se contentam mais com aquilo que tem, com aquilo que possuem, mas elas desejam o que a outra pessoa possui. Então, a comparação, ela destrói identidades. Ela destrói quem você é em Cristo, ela destrói a sua autenticidade como pessoa. Deus fez cada um de nós com uma identidade, com uma personalidade, com um estilo de ser. Nos alcançou a porção para cada um. E as comparações têm feito o quê? Tem destruído identidades. Porque ao muito cobiçar a vida do outro, aquela pessoa, ela começa a entrar na vida do outro e começa a querer desejar avidamente a ter o que aquela pessoa tem, a ter um ministério parecido com o que a outra pessoa tem, a fazer o que a outra pessoa faz, a vestir, a calçar, a ser. Ela não quer mais ser ela quer ser a outra pessoa. Por quê? Porque ela compara a sua vida com aquela pessoa que ela segue, que ela assiste os stories e vê as publicações, e ela quer o que ela quer ser aquela pessoa. Ela quer o que a outra tem. E ela começa a se autodestruir, destruir quem ela é em Cristo, destruir a sua identidade em Cristo. Ela começa a desejar o que a outra pessoa é e rejeitar o que Deus determinou para a sua vida. Ela começa a querer viver a história da outra pessoa e renegar a história que Deus escreveu para a vida dela. Então a comparação é um item que anula, é um item, é um sentimento que anula quem você realmente é. A comparação, ela vai pouco a pouco destruindo a tua identidade, anulando a pessoa que você é, como mãe, como esposa, como filha, como esposo, como servo, como cantor, como pregador, como missionário, missionária, como pastor, pastora. Ela vai te anulando, porque você não aceita mais de alguma forma lá no seu inconsciente a forma como Deus te chamou. Muitas vezes Deus te chamou para ser um cantor que canta músicas com mais peso, com letras de mais peso. E aí você começa a se comparar com um cantor que canta músicas de worship, de adoração, e você começa a perceber que talvez aquela modalidade
está fazendo mais sucesso, está chamando mais público, e aí você começa a comparar as suas letras, a sua forma de cantar, a sua forma de adorar, e você começa a querer, desejar ser como aquele outro adorador que Deus chamou para cantar, para adorar daquela forma. Deus te chamou para cantar louvores de mais peso, e o outro, Deus chamou para cantar louvores mais de adoração. Mas aí como você vê que talvez a performance daquele cantor, daquele adorador está de alguma forma se sobressaindo ao seu chamado, à sua forma de adorar, de cantar, você começa a desprezar o teu chamado para desejar o chamado da outra pessoa. A comparação, ela inverte os padrões, ela anula padrões, porque para cada um de nós Deus determinou um padrão. Por isso que a comparação, ela destrói, porque muitas vezes Deus requer da gente um padrão que não requer do outro. Muitas vezes Deus requer de nós um padrão de conduta que não requer do outro, um padrão de vestimenta que não requer do outro, conforme o nível de chamado, conforme a personalidade de chamado, é o padrão que Deus vai estabelecer. Então muitas vezes Deus nos dá um padrão para nós seguirmos individualmente, e não dá o mesmo padrão para outra pessoa, às vezes que exerce o mesmo chamado que nós. E a comparação que nós fazemos talvez com a outra pessoa que exerce o mesmo chamado que nós, nos faz anular e não cumprir e desobedecer o padrão que Deus deu para nós individualmente como servos. Tem muitas pessoas se autodestruindo psicologicamente por comparações. Porque as comparações, elas destroem tudo que há de autêntico em você. As comparações estão destruindo ministérios. As comparações estão destruindo relacionamentos. As comparações estão desfazendo identidades. Estão fazendo com que você renegue a identidade que Deus deu a você. Aquilo que Deus chamou você para fazer, o padrão que Deus deu para você viver, é seu, é único. Porque o teu relacionamento com Deus não se pode comparar com o relacionamento de outro servo com Deus. Você tem o seu relacionamento com Deus, pessoal e intransferível. Então não tem como você comparar a sua vida, o seu padrão, o seu ministério, o seu chamado, a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, o seu trabalho. Você não pode comparar, você não pode transferir. E quando você tenta fazer isso, você se autodestrói. Sem perceber, muitas vezes você está destruindo o seu casamento por causa de uma comparação. Sem perceber, às vezes você está destruindo os seus filhos por compará-los aos filhos de outras pessoas. Muitas vezes você está destruindo
a sua capacidade ministerial, o seu dom, o seu chamado, por comparar a capacidade ao dom ministerial que Deus deu para outra pessoa. O estilo ministerial que Deus deu para você não é igual a outra pessoa. Muitas vezes Deus dá um chamado para você. Vamos trazer um exemplo aqui. Deus te chamou para pregar com mais intrepidez, com mais ousadia, com mais autoridade. Talvez com um tom de voz acima, porque o público, as ovelhas, as pessoas que vão te seguir nas redes sociais ou que vão ao evento ao qual você vai estar ministrando, são pessoas que precisam ser chacoalhadas por ele. Então elas necessitam de alguém que tenha um tom de voz um pouquinho mais imperativo, mais firme, mais ousado. Você entende? E a outra pessoa ao qual você está se comparando foi chamado com outro tipo de entonação vocal. Ela foi chamada para pregar palavras, mensagens mais calmas, com um tom de voz mais suave, porque as pessoas que vão segui-la, porque as pessoas que vão ouvir as mensagens dela, são pessoas que não se adequam ou não gostam de ouvir mensagens com tom de voz com mais entonação. Elas gostam de um tom de voz suave. Você entendeu como Deus ele é perfeito até nos chamados que ele faz? Ele chamou alguém para pregar suavemente, com um tom de voz mais doce, mais meigo, mais suave, com uma palavra mais de ajuda, de afirmação. E você, talvez ele chamou com um tom de voz mais frenético, mais autêntico, mais de autoridade, de mais autoridade, com mensagens que confrontam mais, com mensagens que tocam mais, que trazem mais. Então você não pode comparar o teu chamado, a forma como Deus te levantou, como Deus te chamou, como Deus te escolheu, com a forma que Deus chamou a outra pessoa, porque Ele sabe que as pessoas que vão te ouvir, elas necessitam da tua forma de expressão. E a outra pessoa, ou a outra ministra, a outra levita, as pessoas que vão ouvir ela necessitam de calmaria, necessitam de uma voz mais suave, mais mansa. Aleluia! Olha o que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração nesta tarde. Talvez hoje você que está me assistindo ou vai assistir, já teve esse momento de comparação na sua vida. Já desejou ter o mesmo estilo de chamado que o outro, que a outra? Já desejou falar mais manso? Ou falar com mais autoridade? Já se comparou? Já se perguntou, já se questionou? Talvez até já orou a Deus para mudar o seu estilo de chamado? Porque você vê o chamado da outra pessoa e gosta, até aprecia, gosta e gostaria muito de mudar, e às vezes até muda, só que perdeu no momento em que você mudou a maneira como Deus te chamou. Você muda também a tua essência nele, você anula a tua identidade nele,
Você anula o estilo de chamado, a autenticidade do teu chamado que Deus te deu. E aí você começa, talvez, a ter uma queda, porque não foi dessa maneira que Deus te chamou. Mantenha a tua autenticidade, a tua identidade que Cristo lhe deu. Aleluia! Pare de se comparar com a outra pessoa. Deus te fez único. Deus escreveu uma linda história para a sua vida, com altos e baixos, porque Jesus nos afirmou que neste mundo nós teríamos aflições. Mas Ele escreveu uma história todinha só para você. O livro da vida, a história da sua vida está escrita num livro só seu. Aleluia! Não se anule mais, não anule mais a sua identidade, a tua autenticidade, a tua identidade, quem você é em Deus, para querer ser como a outra pessoa, para assumir a identidade da outra pessoa. Você vai estar entristecendo o Espírito Santo se você fizer isso. Talvez você está destruindo o seu casamento, porque você está se comparando com o relacionamento que você vê nas redes sociais. Talvez você está destruindo os seus filhos, porque você vê filhos perfeitos de outras pessoas, aparentemente perfeitos, nas redes sociais. E você talvez esteja destruindo os seus filhos, o psicológico dos seus filhos, porque você está comparando eles a outra família. Entenda de uma vez por todas, não há comparações para Deus. Você é único. Ele te fez único. Ele te fez com uma identidade. Ele te fez com uma autenticidade de filho. Aleluia! Talvez você esteja destruindo o seu casamento, porque vê o casamento perfeito de outra pessoa. Talvez você está destruindo o seu templo, o seu corpo, porque vê o corpo de outra pessoa e deseja ter aquele corpo, e você está se autodestruindo por causa daquele padrão daquela pessoa. Entende como é destrutiva a comparação? Talvez você esteja entrando em uma depressão, esteja com ansiedade, síndrome do pânico. Talvez você esteja iniciando um depressivo, ansioso, por se comparar. Por comparar a sua vida, a sua porção, com a porção de outra pessoa. Muitas vezes você está deixando de seguir o padrão que Deus tem para a sua vida, para seguir o padrão da outra pessoa, e está se anulando em Cristo. Mas como, Michele, fugir das comparações? Saber quem você é em Cristo. Como você vai descobrir quem você é em Cristo? Tendo intimidade com Ele. Ontem eu trazia no devocional uma palavra sobre a oração. O poder da oração despretensiosa. Se você não assistiu, vai lá no meu feed e assista essa live, esta mensagem, que Deus vai falar profundamente ao seu coração. E se você quer descobrir quem você é em Cristo, você tem que ter intimidade com Ele. Você deve entrar no teu secreto, no teu quarto, buscar a Deus, orar, derramar o teu coração, buscar na palavra,
buscar a vontade dele para a sua vida, buscar o padrão dele para a sua vida. Sabe, ano passado, o Espírito Santo ministrou comigo. Eu não me lembro qual mês foi, mas foi em meados de julho. E eu estava fazendo os meus afazeres em casa. E o Espírito Santo bradou na minha mente, no meu coração, e perguntou para mim se eu estava preparada e disposta para viver o padrão dele na minha vida. Você está preparada para viver o padrão do céu? Você está disposta a abdicar dos seus próprios padrões para viver o meu padrão? Você está disposta a não fazer comparações com o padrão que eu vou te dar, a viver o meu padrão para a sua vida? Foi aí que surgiu essa página Padrão do Céu. E aí ali, de momento eu não entendi, porque ao meu ver eu já vivia um padrão de Deus para minha vida. E para descobrir o padrão que Ele queria para mim, eu comecei a ter mais intimidade com Ele, a orar mais, a buscar mais e a perguntar para Deus qual era o padrão que Ele queria para minha vida, que eu estava disposta a viver o padrão que Ele tinha para mim. E aí, quando Deus falou em padrões para mim, Ele também falou nas comparações. O Espírito Santo ministrou muito comigo sobre padrão e comparação de padrão. Porque muitas vezes o padrão que Deus requer para a minha vida, e quando eu falo de padrão, eu falo de diversos itens. Eu falo de padrão de postura, de conduta, de vestimenta, de agir, de proceder, de viver. Então esse padrão único que Deus tem para a nossa vida é nosso, não pode existir comparação. Porque muitas vezes a gente se perde porque compara o nosso padrão, o padrão que Deus deu pra gente, com o padrão do outro. E pensa assim, por que eu tenho que me vestir assim, se o meu irmão na fé ou a minha irmã na fé se veste daquela forma e é igualmente um servo de Deus, uma serva de Deus? Porque eu não posso usar certas coisas e a outra pessoa pode. E mesmo assim não deixa de ser um servo de Deus. Você está entendendo? É o padrão que Deus tem para a sua vida. Individual. Intransferível. É o padrão que Deus requer de você e não do outro. Por isso que a comparação destrói. Aleluia. Então, para fugir das comparações, você tem que descobrir primeiro quem você é em Cristo. E para descobrir quem você é em Cristo, você só vai conseguir tendo intimidade com Ele, perguntando para Ele, abrindo o seu coração. Ó Deus, eu não vou me comparar ao padrão de outra pessoa. Eu não estou interessada ao padrão que o Senhor tem para outra pessoa. Eu quero que o Senhor me revele ao meu coração o padrão que o Senhor tem para a minha vida. O padrão que o Senhor tem para o meu ministério, para o meu chamado. O padrão que você tem a mim como mulher, como serva, como esposa, como mãe, como filha. Aleluia. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Ele está visitando corações nessa tarde. Aleluia. Quando você conseguir descobrir quem você é em Cristo, você vai saber no seu coração. O Espírito Santo vai falar para você e te conduzir ao padrão que Ele tem para a sua vida em todas as áreas. Não perder a essência, a identidade. Não perca a tua identidade.
Sabe, uma cópia é só uma cópia. Você já viu que em alguns lugares eles não aceitam cópias de documento? Eles exigem a certidão oficial, o documento oficial. Porque cópia não tem validade. Cópia não tem validade oficial. Então, se você perder a sua identidade e for apenas uma cópia de outra pessoa, qual o valor pessoal que você vai estar gerando? Qual o valor pessoal que você vai gerar para a sua vida e para a vida da outra pessoa? Para a vida das pessoas, da sociedade de quem você convive? Qual valor você vai gerar sendo apenas uma cópia? Aleluia! O que você vai poder oferecer para as outras pessoas sendo cópia de outro, de outra? Não perca a tua identidade. Cópia não tem valor oficial. Aleluia. Usufrua da liberdade que Deus lhe deu. Muitas vezes a gente é escravo das comparações. Muitas vezes a gente se torna escravo de uma comparação. Você compara tudo. Você compara ministério, você compara vida conjugal, você compara status, você compara o seu trabalho, os seus bens, o que você possui. Você compara. E aí você se torna escravo da comparação, porque você não consegue mais olhar para a sua vida sem comparar ela com a outra vida, com a outra pessoa. Você não consegue mais usufruir da liberdade de ser quem você é, porque você se torna escravo da outra pessoa. Você perdeu a sua identidade. Você se perdeu no meio da comparação. Usufrua da liberdade que Deus lhe deu. Para quê? Para ser quem você é nele. Você deve ser livre. Livre para ser quem Deus quer que você seja. Seja livre para cumprir o seu chamado sem ser cópia de ninguém. Seja autêntico. Fique na posição que Deus te chamou, porque se você ser cópia de outra pessoa, você vai perder a autoridade. Uma cópia, ela perde a autoridade. Se você se deixar levar pelo chamado de outra pessoa, pelo estilo de chamado da outra pessoa e querer copiá-la em tudo, você vai perder a autoridade no teu chamado. O teu chamado não vai trazer resultados na vida de outra pessoa. E não falando somente de chamados, mas falando em vida em si. Se você comparar o teu trabalho com o trabalho da outra pessoa, você vai querer copiá-la. E copiando-a, você não vai ter autenticidade, você não vai ter assinatura no seu trabalho. Então a comparação, ela destrói a sua identidade, a sua autenticidade. Cristo te chamou para ser livre, para você ser livre nele, para que você tenha liberdade de exercer o seu chamado, seja ele como mãe, como esposa, como filha, como ministra da palavra de Deus, como profissional, enfim, seja livre para exercer qualquer chamado que Deus tenha lhe dado com autenticidade. Aleluia. Seja livre para se vestir, para ser quem Deus lhe chamou para ser, com o padrão que Deus deu para a sua vida.
Não compare o seu estilo de vestimenta, de conduta, de personalidade com a outra pessoa. Mais uma vez aqui, nós vamos falar das cópias. Se você copiar o estilo de se portar, de falar, de se vestir, de agir de outra pessoa, você não vai ter valor. Você não vai gerar valor com a sua vida. Tá vendo o perigo da comparação? Aleluia. Não se deixe influenciar por padrões alheios. Aquilo que eu falei um pouquinho antes. Muitas vezes a gente olha para um padrão de um outro servo e começa a se comparar. Mas não foi com aquele padrão que Deus te chamou. Não compare a sua vida com o da outra pessoa. Você, além de estar destruindo a sua autenticidade, também vai estar pecando. Porque ao fazer as mesmas coisas que a outra pessoa está fazendo em comparação, dizendo, não, se ela faz eu também posso, se ela veste eu também posso, se ela usa eu também posso, você vai estar pecando. Porque talvez o que ela pode, o que ela usa, o que ela veste, o que ela faz, não é o padrão que Deus estabeleceu para a sua vida. E aí você vai estar pecando. Aleluia. Conviva com os iguais, mas permaneça diferente. Conviva com os iguais, mas mantenha a tua essência. Conviva com os iguais, mas mantenha a essência do chamado de Deus para a sua vida. Não mude os teus princípios. Não altere os teus princípios, os teus valores, comparando-se a outras pessoas. O perigo da comparação está em você alterar quem você é em Cristo. Alterar os seus princípios, os seus valores, o seu modo de agir, de falar, de ser, de se comportar, e passar a fazer exatamente o que a outra pessoa está fazendo. Não mude teus princípios, mas também não julgue o padrão alheio. Não julgue, porque você não vive aquele mesmo padrão. Não julgue o padrão que a outra pessoa vive. Não julgue, não se compare. Além de não comparar, você também não pode julgar o padrão da outra pessoa. Aleluia! Porque no momento em que você está julgando o padrão que a outra pessoa está vivendo, você também está julgando a Deus. Porque o padrão de Deus, ele é excelente para a vida de cada um de nós. O padrão de Deus é uma identidade que Ele colocou em cada um de nós. E é diferente, porque nós somos diferentes. Nós somos filhos de um mesmo Pai, mas cada um de nós tem uma identidade dada por Ele. Então, na maneira que você julga o padrão da outra pessoa, você também está pecando. Você também está errando. Aleluia! E aqui a palavra está nos dizendo de onde procedem guerras e contendas que há entre vós.
De onde, senão dos prazeres que militam na nossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Olha que palavra! É exatamente o que eu acabei de falar para vocês aqui. É o perigo da comparação, porque a comparação ela gera inveja, ela gera cobiça, ela gera maldade, raiz de amargura. E tudo isso são sentimentos que não provêm de Deus, que provêm do maligno. E quando você começa a ter esses sentimentos, quando a comparação começa a gerar esses sentimentos na sua vida, pouco a pouco o seu coração vai se transformando em um poço cheio de lama. A lama da inveja, a lama da cobiça, a lama do ódio, da soberba. E são sentimentos totalmente contrários ao caráter de Deus. É por isso que quando você se compara, você aborrece a Deus. E você alegra quem? Ao outro lado. Porque a comparação vem de onde? De onde? Daquele que gera esse tipo de caráter nas pessoas. Aleluia. Nada tendes, porque não pedes e não recebeis. Pedes e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos, porque não sabemos pedir. E quando pedimos, são coisas que a gente olha na vida do outro, sabe? E aí vem aquela pontinha de inveja, de cobiça. Nosso coração se enche desses sentimentos. E aí quando a gente chega na presença de Deus, a gente começa a pedir, mas não porque realmente necessitamos daquilo, mas porque a gente viu que a outra pessoa tem. Porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra ela é completa. Ela nos traz muitos ensinamentos. Ela nos traz, sabe, muitas vezes eu sinto, quando eu leio a Bíblia, eu sinto assim que parece que ela está me esbofeteando e me dizendo: acorda, acorda, olha o teu proceder. Sabe por que você não recebe isso? Por causa disso. A Bíblia ela nos confronta nesses sentimentos. Muitas vezes a gente passa anos orando sobre alguma coisa e não recebe, e parece que Deus não nos ouve. Muitas vezes a gente se chateia, se frustra com Deus, mas é porque a gente pede mal, a gente não sabe pedir, e a motivação do nosso pedido é porque a gente está se comparando, invejando, querendo, desejando, cobiçando o que a outra pessoa tem. E aí Deus não nos responde, porque Ele conhece a intenção do nosso coração.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou encerrar esse devocional dizendo a você, a partir de hoje, resistir à comparação. Resista ao dono da comparação. Quem é o dono da comparação, Michele? Satanás. Porque sabe o que a comparação vai gerar no seu coração? Cobiça, inveja, anular quem você é em Cristo. Vai gerar em você revolta. Vai gerar no seu coração talvez uma revolta contra Deus. A comparação, ela gera essas coisas. Então, de hoje em diante, faça um propósito com Deus de resistir à comparação, de não se comparar mais, mas de hoje em diante buscar em Deus quem Ele quer que você seja. Busque a sua identidade em Cristo e livre-se, em nome de Jesus, de uma vez por todas, a partir de hoje. Livre-se, liberte-se da comparação. Porque se você continuar comparando sua vida, você vai se autodestruir e não vai viver os sonhos que Deus tem para a sua vida. Até o nosso próximo devocional. Em nome de Jesus.